Acho que eu vou... Estás ao vivo. Ok, minha gente, são 19 horas e 53 minutos aqui na sua cidade, Princesa do Capibaribe, aqui em Limoeiro, né? Como eu tinha prometido, nós iríamos entrar hoje para uma live, né? Que nunca mais... Deixa eu baixar aqui, que é meu retorno aqui. A gente... Deixa eu tirar o áudio aqui do retorno. Como eu tinha prometido, a gente iria... Nunca mais eu tinha feito uma live, né? Assim, desse estilo, live política, para falar de política, né? Para a gente falar da nossa situação aqui de Limoeiro, por exemplo, né? E hoje, dia 17/9, né? A gente... Por que hoje? Porque a gente aguardou, tanto eu como a Odair, nós aguardamos as convenções, né, as convenções municipais, para que nós pudéssemos comentar em cima do assunto, né, em cima dessa... Olha, vocês estão vendo aí, estamos tendo problema para reproduzir esse vídeo, mas você é só clicar e vocês vão entrar sem problema nenhum, viu? Que o Facebook tá tendo esse probleminha e eles estão resolvendo, né? Mas tá tudo ok. Josiane Silva, minha irmã, boa noite. Boa noite, Fabiana Mello, que já abriu uma sala de vídeo com a gente lá em João Pessoa. Mas, como eu tinha prometido, né? E promessa é dívida, é mais ou menos assim, ó. É hora de Odair Santana, direto ao assunto. Boa noite, Odair Santana. Boa noite, deixa eu mandar logo boa noite aqui para Adriano Gomes e para Bruno Estampa. Boa noite, Odair Santana. Boa noite, Jair. Boa noite a todos os nossos internautas. Hoje, Odair, nós vamos, na verdade, falar um pouquinho sobre a composição dessas 4 chapas, até então ainda pré, né? Só a partir do dia 27 é que pode ter as propagandas políticas, mas já foram homologadas, né? Não sei se homologadas, né? Pelo TRE ainda, né? Acho que ainda falta o TRE homologar alguma coisa assim, Odair? Falta o registro, né? Junto ao TRE, né? Eles já fizeram a convenção, né? As convenções partidárias que definem os candidatos, né? Agora eles são candidatos, né? Pelo partido, mas aí precisam propaganda só a partir do dia 27, não é isso? Uhum, a propaganda eleitoral a partir do dia 27. Aqui há 10 dias começam as propagandas eleitorais. Mas aí, Odair, antes de nós comentarmos, deixa eu mandar aqui um abraço para o Wellington Roseno, Bruno Estampa lá em Nazaré, Adriano Gomes, Elisângela Farias, Marquinho Paes, né, vereador Marquinho Paes. Vê só, Odair, o primeiro assunto, antes da gente falar propriamente das chapas, né, a gente vai falar por convenções, digamos assim, primeira, segunda, terceira e quarta, que foi a última, que foi a chapa a convenção de Marcelo Mota e João da Varanda, né? A gente vai comentar por ordem que aconteceram, né? Mas, antes disso, tiveram 2 assuntos, inclusive um dos quais foi na última convenção, que chamou a atenção dos limoeirenses, né? O primeiro, isso aconteceu ontem também na convenção do PT. Acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Não sei se você está bem 16. A par disso. Que foi exatamente o pedido do partido, uma moção de pedido da Comissão de Ética para que apure, para que coloque... seria o pedido de expulsão de Marília Reis e Fernando Melo, ou Odair? Inclusive, Fernando
é um militante do PT, assim como um grupo muito grande do PT, das antigas, né? Acho que da fundação do PT aqui em Limoeiro, né? Dessa vertente, Fernando Melo, por adotar aderir à campanha de Orlando Jorge, acabou sendo pedido, obviamente ele sabia que isso ia acontecer, né? Até porque o PT hoje está do lado contrário a Orlando, né? Se bem que Orlando, para deixar para você entender melhor, daí Orlando foi, Fernando é parceiro de Orlando há muitos anos, inclusive Fernando foi candidato com o próprio Orlando pelo PSB na época, do saudoso Miguel Arraes, quando era um PSB, né? Eu prefiro nem comentar o que eu quero, o que eu tenho vontade de dizer, né? Mas, e o PT quando era com o Fernando, né? Com o Fernando Melo. E, inclusive, os dois foram, e tem uma longa amizade há muito tempo, e uma carreira política entre eles. Mas aí foi pedido, né, a cassação, a expulsão, se não me engano, de Fernando Melo e de Marília Reis pelo depoimento dela em favor da candidatura de Orlando Jorge. Como você vê essa situação, Odair? E aí a gente tem que entender que o PT é um partido que tem diretórios em todos os municípios. Eu acho que o PT é o partido mais organizado do Brasil. Isso aí não é discutível. Aqui em Limoeiro, o PT, né, tomou uma decisão há pouco tempo, lançou um pré-candidato, ensaiou ali uma pré-candidatura que não deu em nada. Né, já se esperava isso, né? Foi uma nuvem passageira, passou. Teria sido, daí, essa pré-candidatura teria sido uma forçada de barra? Jair, todo mundo sabia, olha, todo mundo sabia que a presidente do partido, do diretório municipal, ela tá com o prefeito. A secretária, inclusive, era secretária do prefeito. Todo mundo sabia disso. Mas só que um lado contrário, que era com o Galindo, forçava uma pré-candidatura. Teria sido estratégica, Odair? Já inicialmente, poderíamos dizer que até teria sido uma estratégia do PT, caso o PT tivesse conseguido a vice. Né? E a gente viu que isso não se concretizou. O partido foi puro sangue para vice. Falhou. Não deu muito certo. Se essa foi a intenção do PT, a gente aqui está supondo. É importante deixar isso claro. Só que, com relação à convenção do PT, o processo é natural. Né? O processo de solicitar a expulsão de um filiado que decidiu apoiar outro candidato, a não ser aquele da coligação. Agora, sim, tinha muita... E, assim, o que eu acho que a gente tem que frisar foi aprovado por unanimidade. Realmente, foi aprovado por unanimidade. Agora, se a gente for ver o quadro do PT hoje, em Limoeiro, tem pessoas no PT que nunca foram do PT. Tem pessoas do PT que não têm história política ligada às esquerdas. Né? Então, assim, o PT, por ser um partido muito tradicional e um partido de esquerda, quando você vê algumas pessoas ligadas ao PT sem ter nenhum compromisso com a esquerda, é no mínimo de se assustar. Você me conhece aí, sabe que você não vai chamar de petista, porque você sabe que eu não tenho nada com o PT. Eu não simpatizo com algumas políticas do PT, tem algumas divergências. Entretanto, aqui no município, o PT escolheu ficar do lado do PSB, foi escolhido através da convenção e tudo bem. Agora, a solicitar a expulsão de um filiado que tem história dentro do partido, pelo simples fato de perseguição política, porque isso é um fato de perseguir. Claro, o estatuto do partido, nós sabemos, claro, que o estatuto... Só que, assim, existe o regimento do partido e existe o fato político. O fato político é dizer, se não está comigo, não fica aqui. Lembrando que vamos retirar você. Hoje, né, Odair? Né? O estatuto do partido é antigo e como ele disse, o próprio... Eu entendi o que eu quero dizer, né? Que na outra campanha não teve esse problema. Não, mas o fato é o seguinte, é que é o interesse de alguns, né, Jair? Existem alguns políticos que eles necessitam mostrar que eles têm poder. Eu odeio quem fala usando aspas, mas para que você que está nos assistindo possa entender. Algumas pessoas querem mostrar que tem esse poder. Né? E aí se anunciou a expulsão, depois disse, não, a gente vai abrir uma comissão de ética, claro.
é necessário que se monte essa comissão de ética. Agora, uma comissão de ética montada por quem? Por pessoas que chegaram lá agora, foi pessoas que foram para o PT, porque mandaram ir para o PT. É importante deixar isso claro. Né? Tinha gente ali que seria candidato em qualquer partido. Basta alguém tivesse mandado ir para o partido X ou partido Y. Então, foi para o PT porque mandaram ir para o PT. Não é porque tem uma história de trabalho no PT, não é porque tem uma história de luta nas esquerdas. Né? Então, é importante a gente deixar isso claro também. E com relação a Marília Reis, aí, meu amigo, aí é patético. Aí é não ter noção do ridículo. Eu acredito, eu quero deixar claro aqui que eu acredito, né, que o diretório estadual vai expulsar Marília Reis, né, porque é mais importante uma mulher, né, que está aí na eminência de disputar a prefeitura do Recife, que tem chances reais de vencer a prefeitura do Recife, mas não. O diretório estadual vai priorizar a coligação do PT com o PSB em Limoeiro. Eu tenho certeza. Está sendo irônico, né? Pelo amor de Deus. Chega a ser patética a solicitação. Claro que eles não solicitaram a expulsão, mas solicitaram esclarecimentos da deputada para que medidas fossem tomadas, para que ela respeitasse o regimento. Ela, a deputada Marília Reis, nós sabemos, ela vai de contra ao regimento, ela vai de contra ao regimento do PT por várias vezes. Ela fez isso na eleição para governadora e vai fazê-lo novamente agora. Ela externou o apoio ao candidato Orlando Jorge porque ela acredita ser o melhor para Limoeiro. Essa foi a opinião dela. E aí não adianta o Emerson Galdino, ou seja lá quem for da liderança do PT, daqui do município, tentar arrotar isso, porque tem um diretório municipal, e realmente o diretório municipal é soberano, mas isso não vai atingir Marília em nada. Claro, acredito que para aqueles que estavam lá e votaram a favor dessa moção, eles acreditam, né, com o seu entendimento, que o PT de Pernambuco irá priorizar a aliança PSB-PT em Limoeiro, e não Marília Reis em Recife, Marília deputada federal mais votada do PT em Pernambuco. Né? E assim, é importante, Jair, a gente analisar a política. Na última eleição de deputado, essa agora que Marília ganhou, o PT fez 2 deputados. Na primeira eleição de Paulo Câmara, que o PT não esteve na Frente Popular, o PT não fez nenhum deputado. Fernando Ferro foi o deputado mais votado do PT e ficou fora. Isso foi muito complicado para o PT. O PT não conseguiu, pela primeira vez, eleger um deputado federal em Pernambuco. E nessa, com Marília Reis e Carlos Vera, o PT consegue eleger 2 deputados federais. Então, o Diretório Municipal de Limoeiro solicitar esclarecimentos para que o Diretório Estadual solicite a Marília que ela se atenha e respeite o regimento, é admitível, claro, eles o fizeram, mas às vezes é não ter senso de ridículo, isso é patético, né? Eu acho que eles ficam, verdadeiramente, Jair, a gente faz análise política, então eu acredito que o mais incomodou eles não foi o fato de ela ter declarado apoio, foi o fato do vídeo. Né? E quando o vídeo na mídia, aí confundiu as pessoas. Por quê? O PT de Pernambuco hoje, algumas lideranças, alguns caciques são ligados a Humberto, mas tem uma parte mais jovem, uma ala mais progressista do PT, que hoje se alinha à ideia de Marília Reis. Então, isso pode confundir um pouco esse eleitorado jovem do PT, e eu acredito que tenha sido isso que incomodou algumas pessoas do PT de Limoeiro. Inclusive, esse racha já vem aí há vários dias, né? Esse racha já vem há vários tempos. Vem essa briga aí, Humberto puxa para um lado, já teve uma briga com o João Campos, né? Se não me engano, João Campos não, perdoe-me. Um outro candidato do PT, eu não me lembro quem foi, meu Deus, que... João da Costa. Não, teve um outro, além de João Paulo, que teve um problema. João da Costa. Teve um problema com o João da Costa. Ele já vem dentro de uma turbulência dentro do próprio estado, rifaram a candidatura a governador Marília Reis na última eleição. Uhum. Já vem com vários problemas, né, Odair? O PT é engraçado, porque o PT, ele prega, mas não vive. A democracia do PT é estranha. E eu entendo que isso é política. O partido ele prioriza os lugares mais importantes, onde existe a realidade de vitória. Naquele momento, o PT precisava de Humberto senador.
E o PT precisava do apoio do PSB lá em Minas Gerais. Então, foi feito esse acordo. Não tem nada de errado nisso. Isso é política. Agora, depois disso, depois desse tipo de aliança, querer se justificar de forma, não, eu fiz por conta de ideologia, não, fez porque é do jogo político. Você prioriza onde você tem mais chance de vitória. E naquele momento se precisava de um senador, que era Humberto, que pela primeira vez ficou em primeiro lugar para senador, né? Porque ele ganhou o primeiro, ele ficou em segundo para Armando. Agora, ninguém acreditava que Humberto ficasse em primeiro, porque Jarbas era um ex-governador, era campeão de votos. E aí, Humberto em primeiro lugar, surpreende mais uma vez. E o PT sai fortalecido, com 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, se eu não estiver enganado, Tereza Leitão e Doriel Barros, da FETAP, se eu não estiver enganado, e ainda com o senador da República. Olha aí, outro caso, esse foi um dos primeiros tópicos. Eu acabei me esquecendo, quando eu falei que a gente ia voltar lá da primeira convenção. Um outro problema que aconteceu na primeira convenção foi exatamente os direitos caçados de um fenômeno que estava aqui em Limoeiro, que está ainda, hoje vive uma guerra jurídica, que é a expulsão, né, a cassação dos direitos políticos de Rosiane Travassos. Isso nos apagar das luzes. Né? A comissão de ética cassou esses direitos dela, sem uma prévia direito de defesa. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para Dailton Albérico, Vinícius Jacinto, a vereadora Batalha dos Mendes, que está escutando, até falar um pouquinho de Batalha também, que não é mais candidata, né? Não é mais candidata, surpreendeu também. Cada convenção houve surpresa, né? Houveram uma surpresa. A convenção de Orlando eu não vi tanta, né? Poderia até acontecer, se aconteceu, eu não sei. Né? Você pode me falar. Mais uma, na primeira convenção, que foi a Convenção de Solidariedade, é exatamente a da homologação de Rosejara como pré-candidata, no caso agora candidata a prefeita, foi a expulsão, eu entendi, a expulsão ou cassação de direito, eu não sei bem, pela Comissão de Ética de Rosiane Travassos. O trágico é que ela era como é que eu posso dizer? Ela estava, naquele momento, está como um dos fenômenos dentro da política, né? Tia Ró, aquela coisa toda, e acabou num apagar da luz, ela nem ela esperava, acho que ninguém sabia o que estava acontecendo, e acabou sendo punida. Como você avalia isso, Aldair? Porque o grande problema é que a punição dela veio em cima da hora, sem direito de defesa prévia. Jair, é importante, né, a gente saber que todo cidadão tem direito à defesa. Todo cidadão tem direito à defesa. Então, ao saber, realmente eu me surpreendi, né, acreditei que o trâmite foi cumprido. Depois, a gente ficou sabendo dos bastidores. Ela alega que sequer foi comunicada da decisão, né, sequer foi convidada a prestar esclarecimentos. E aí, é de surpreender, porque ela é um fenômeno, sim. Tinha um nome cotado para uma vaga na Câmara Municipal. Era um dos nomes cotados para uma cadeira. Era um dos né? nomes cotados para uma cadeira. Ela tinha um traço político muito forte. Discordo de algumas posições dela. Sempre tive o desejo de entrevistá-la. Infelizmente, por questões de agenda, a gente acabou não conseguindo agendar. Quem sabe daqui para frente a gente consiga. Discordo de algumas posições dela. Acredito que ela, às vezes, extrapola, passa para o pessoal. Mas, assim, durante todo o período, isso foi como eu posso dizer, a pegada dela, foi o DNA dela, e o partido, ela mesmo filiada, ninguém nunca criticou. Estamos com 19 pessoas online, vamos passar para 20. Ninguém nunca criticou. Ou pelo menos se criticava em off. E aí, agora, no apagar das luzes, aí vai, puxa o tapete dela, e aí é no mínimo estranho, né? Uma coligação. Partiu para um embrólio jurídico, né? Acabou acontecendo o embrólio jurídico, né? Infelizmente, Jair, vai parar nos tribunais. Isso deveria ser resolvido internamente dentro do partido. Agora, o problema é o seguinte: a candidata a prefeita do Solidariedade, campanha, ela não sabe fazer. Agora, brigar com o candidato é com ela mesma. Pode deixar ela sozinha, que eu acho que ela briga com ela mesma. Complicado. Sabe quem entrou agora? Zé Nilton, acabou de entrar agora. Mandar uma boa noite para Zé Nilton. Boa noite, é o nosso amigo Zé Nilton. E aí, assim, é complicado. A candidata
ela arruma muita briga interna, e o partido não consegue se resolver. O Solidariedade não conseguiu se resolver. Você vê que, nitidamente, é uma discussão que vem se arrastando, teve aqueles áudios vazados, teve um vídeo de mais de 30 minutos da candidata, que eu fiz questão de assistir para ver a justificativa dela, e o que ela diz é que já tinha falado com Rosiane, que já tinha mandado áudios, que já tinha dito que não era assim, mas é aquela coisa tipo feito Ô, daí, talvez pessoal. Rosiane, faltou a Rosiane uma assessoria melhor? Alguém para assessorar? Porque é como você disse, tem coisas que ela fala que são pertinentes, que era preciso ser dita, que era preciso se fizer. Talvez ela tenha feito de uma forma errada, não é? De uma forma mais contundente, mais agressiva, mas que é preciso que se diga. É bom deixar claro isso. Não, é importante que se diga, Tia Ró, ela prestou um relevante papel para a sociedade de Limoeiro. Porque por mais que não goste dela, a quantidade de informação que Tia Ró trouxe para nós, que trabalhamos na imprensa e que prestamos consultoria, que fazemos análise política, meu amigo, Tia Ró tinha os bastidores que nem Andréa Sadi tinha do Palácio do Planalto. Ela sabe de coisas que quando a gente ia atrás, elas se confirmavam, que era impressionante, meu amigo. Ela tinha muita, ou tem ainda, muita informação de dentro da própria administração, né? Não, e isso incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente. E eu não quero aqui, eu não quero aqui Jair, levantar a questão ou insinuar nada. Mas é no mínimo de se estranhar. Essa puxada do tapete de Tia Ró, ela, que, como ela até falou em alguns áudios, ela levantou primeiramente. Ela foi o fogo no estupim lá atrás. Foi, ela que levantou. E assim, como eu já disse, você pode discordar dela e discordar do método. Eu mesmo discordo de muitos métodos dela. A forma, o jeito, às vezes extrapola. Porque eu sempre costumo dizer aí que não é a coisa, e sim como a coisa é feita, é como importa. Eu falo uma frase de um jornalista que ele que costumam dizer, né, que Maquiavel disse que os fins justificam os meios. Só diz isso quem não leu Maquiavel. Quem leu sabe que ele não diz isso em nenhum momento. Ele não diz. Agora, o jornalista, ele diz que os meios qualificam o fim. Então, acredito que o meio, a forma de externar a opinião, às vezes, ela é mais importante do que a opinião em si. Você tem que ter muito cuidado, porque quando você forma opinião, as pessoas se inspiram em você. Ela estava sendo, ela foi e está sendo ainda em alguns momentos a voz do povo que clamava, né? E que clama por justiça de algumas situações e mandavam para ela. Muitas vezes as pessoas, é aquilo que eu digo, às vezes as pessoas não têm coragem de falar, aí manda para um jornalista, manda para a rádio, e ela naquele momento estava sendo exatamente esse aporte para as pessoas que queriam fazer essas denúncias, mas de repente não tinham coragem. E infelizmente muitos também aproveitaram, eu não sei se eu posso dizer, a inocência dela, para se utilizar dela para, por exemplo, aquela questão daquelas enquetes, eu já sabia que aquilo não era uma pesquisa, usaram desse meio e ela não percebeu, né, para que ela falasse daquela pesquisa, daquela enquete, né? Jair, as pessoas também usam de má experiência, podemos dizer assim. Faltou. Sem dúvida, faltou um pouco de experiência e a gente percebe, né, pelo que ocorreu, que algumas pessoas agiram de má fé sim com ela. Eu não estou aqui penalizando ninguém, eu dizendo, não é boazinha, não é santa, não é meu trabalho aqui e não é minha função dizer que ela é inocente ou que ela é culpada. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu analiso se seguiu o tanto correto. No meu entendimento, não seguiu. Ninguém pode ser afastado, proibido de ser candidato sem ter o direito de resposta, sem se pronunciar, sem ter o direito de defesa. E aí ela alega que isso não foi concedido a ela. E eu não posso compactuar com isso. E me assusta muito ver algumas pessoas da área da educação, ver algumas pessoas da área do direito defender esse tipo de coisa. Porque quando você é advogado, você não defende bandido, você defende o direito do seu cliente à defesa.
Então, quando eu vejo um advogado se posicionar favorável a esse tipo de conduta, muito me assusta. Porque se ela fosse cliente dele, ele ia querer o direito à defesa. Então, para mim, pouco importa se ela é culpada ou inocente. O que me interessa ela tem que ter direito à defesa. Olha, Odaí, o professor Isaías Ferreira, eu acho que ele é candidato com a Rosiane, diz o seguinte: boa noite, Jair e Odaí. Sobre Rosiane, acredito que os passarinhos ajudaram no início, ou seja, ajudou o grupo todo, né? E depois os mesmos fizeram, veja aí, eles já fizeram se perder pelo caminho. É interessante essa frase do professor, né, de Isaías. Fez. Ué, peraí, eu acho que se ela ajudou, eu concordo com você, eu não sou contra se o partido tomou uma decisão, se ela prejudicou o partido, se ela prejudicou a pré-candidata. O que me estranha é o direito da defesa, somente isso. Ela tivesse um período até para ela ter direito de sair do partido e ir para outro. Mas não, foi em cima da hora. Infelizmente agora não é mais possível, né? Fizeram isso já em cima. Ela não tinha mais condições de ir para partido algum. E assim, com relação ao que o companheiro colocou, Isaías, eu concordo com ele. Os passarinhos ajudaram, além disso, mas como você também frisou, ajudou todo mundo, né? Porque foi bom ter aquela pessoa influente no grupo que tinha informações, que tinha denúncias. Que tinha coragem de falar, né? Né? Porque esse é o problema. Né? Você tinha um grupo de pessoas que estavam ali do lado, mas só quem aparecia era a tia Ró. Né? Então, a gente tem que analisar da seguinte forma. Ela ajudou sim. Vamos lá, vamos deixar de ser hipócrita. A gente tem que, né, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela ajudou sim. Existe a candidatura do Solidariedade hoje, claro, pelo apoio de todos que estão aí, pela luta de todos e todas que se reuniram, mas também pelas atitudes de tia Ró. Atitudes essas que hoje é reprovada pelo partido, mas anteriormente não era. Então, como eu disse aqui, eu nunca tive contato com tia Ró, eu acredito que uma vez só na Câmara Municipal, conversamos bem rapidamente, mas é importante deixar isso muito claro, Jair, para quem está em casa entender. Né? Eu não concordo que isso seja feito dessa forma. Se pode ser feito, pode. Agora, tem a forma correta de fazer. Outro assunto, Odaí, vamos deixar agora esse... Já falamos do caso do PT, do caso do fenômeno Rosiane Travasso. Outro assunto é a volta dos que não foram. Dos que não foram. A volta dos que não foram. A trança do Henrique Careca, é mais ou menos isso? É praticamente isso, né? Tu estás falando do quê? Do PROS? Do PROS. Que o PROS... no dia da convenção do... Avança Limoeiro, se não me engano, Avança por Limoeiro, alguma coisa assim. A convenção, o nome da convenção é Avança Limoeiro, né? Alguma coisa assim. Do Marcelo Mota. Eu não entendo para onde o atual vice quer avançar, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Inclusive, o PROS, eu até estranhei, eu fiquei preocupado no dia da convenção, porque eu estava assistindo, quando o advogado que representava o PROS naquele momento disse que o presidente não estava porque tinha um problema de saúde na família do presidente, o que na verdade não foi. Na verdade foi que o presidente ele do PROS tinha se posicionado juntamente com o grupo que não iria mais caminhar junto com o Avante e o PDT, né, e acabou ele não indo. Né? Posteriormente, depois do rebuceteio todinho que houve na cidade, acabou existindo, depois desse imbróglio todinho, né? Porque repercutiu nas redes sociais. Repercutiu mais que o vice. Repercutiu mais que o vice. Aí acabou, até porque me parece que o PROS tinha um acordo firmado para que a vice fosse concedida pelo PROS, tivesse sido tirada do PROS. Aí acabou isso não acontecendo, segundo o presidente, numa nota anterior, teria sido uma decisão monocrática, né? O advogado depois, doutor Márcio, disse que não, e por aí foi, e resultado, houve uma reunião ontem, acabou indo e voltando, ou seja, quem não foi, não foi, e acabou não indo e ficou.
Meu amigo, isso é a volta dos que não foram. Ensaiaram uma saída desastrosa. E aí, ia para onde? Ia lançar um candidato a prefeito, ia ligar com o atual gestor, ia para a roda. Não tinha para onde ir. Resolveram ficar com o Marcelo. Mas eles poderiam Olha, seguir caminhada na proporcional sem majoritária, não? não existe mais isso. Foi encerrado, né? A coligação proporcional. Agora tem que estar coligada à majoritária. Outra coisa, a gente percebe, tudo bem, voltou. Mas aí quem me garante que 100% desse grupo está com o Avante, né? Fica na cabeça. A gente vai saber nas campanhas, quando a gente encontrar os pré-candidatos, os dissidentes, né? É que a gente vai saber, né? Deixar bem claro aqui que a gente não está aqui criticando ninguém, estamos analisando os fatos ocorridos. Está bem claro, os fatos ocorridos durante essas convenções que aconteceram. Jair, assim, o grande ponto faltou habilidade política. Eu disse isso no comentário, na época que a gente estava na rádio, que faltou habilidade de Marcelo em unir a oposição. Marcelo não ia, jamais Marcelo ia conseguir unir a oposição em torno do seu nome. Porque Marcelo já foi oriundo da verdadeira oposição, que era o grupo de Ricardo. Digamos assim. Né? Antes que o povo comece, não estou fazendo campanha, não. Estou dizendo que a oposição, naturalmente, era o grupo do prefeito João Luiz e o grupo de Ricardo Teobaldo. Não foi assim na última eleição que elegeu o prefeito Joãozinho? Isso. Então, Marcelo foi oriundo desse grupo de Ricardo. Então, hoje, Marcelo, que precisa e necessita desligar-se a imagem de que ajudou a eleger João, porque ele esquece disso. Em nenhum momento você vê Marcelo fazer um meia-culpa. Eu até hoje não vi. Eu não vi ele fazer um meia-culpa. Repita, por favor. Meia-culpa. Um meia-culpa. Porque ele ajudou a eleger João. Né? Se Limoeiro está como está, se hoje ele quer avançar Limoeiro, porque Limoeiro ficou 4 anos parado, ele ajudou Limoeiro a ficar parado há 4 anos. Inclusive, ele foi prefeito em alguns períodos de atraso em Limoeiro. Então, assim, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Eu digo tudo, eu povo incomodado. Mas é verdade. A gente tem que esclarecer a população. Jair. Então, assim, esse é o grande ponto em discussão aí que a gente não consegue meio que entender. Ele não consegue unir a oposição em torno de si, a oposição não se une, é quase, não vou dizer impossível, porque na política tudo é possível, mas é improvável. Faltou articulação política, porque isso do plano deveria acontecer. Se houvesse uma união sadia, Jair, isso não aconteceria. Sabe por quê? Porque o prefeito João Luiz, na iminência de perder o PT, ele se articulou politicamente, e parabéns para ele, conseguiu garantir o PT na sua base, fez um anúncio prévio à sua convenção. Ele não deixou para resolver na convenção, não. Joãozinho fez um arranjo prévio, fez um anúncio prévio, fez sua convenção, o PT fez a dele e anunciou apoio ao Joãozinho. Então, esse tipo, quando o político ele se articula politicamente, ele faz a boa política, esse tipo de coisa não acontece. Ninguém que venha me dizer que foi doença ou surpresa, não. Se sabia desse mal-estar. E esse mal-estar não é de um dia. Ninguém acorda de manhã de hoje, o problema vai se coligar com o Avante. Isso veio de dias. E faltou, mais uma vez, a informação política que temos é essa mesmo, que já vem. Esse problema vem se arrastando há alguns dias, alguns meses para cá, né? Essa divergência. Né? Eu não sei até que ponto vai estar no papel e na verdade, né? No porta a porta na rua. Não sei até que ponto vai daqui para frente agora, né? A gente não sabe. Esse é o grande ponto. A gente tem que esperar para ver o andar da carruagem, o andar da campanha, né? Essa campanha que vai ser muito virtual, mas que a população já está querendo aderir, você percebe pelas convenções. É para você, viu? Muito bem. Você percebe, Jair, a aderência da população, né? A população está aí. A população está querendo se movimentar. Isso foi tanto na leitor que você está vendo os comentários dele, viu? Tá certo. Como eu posso dizer, tanto na do atual gestor Joãozinho, como também na de Rosa Jara, como também na de Marcelo e na de Orlando, as pessoas se posicionaram. Você viu que as pessoas queriam ir mesmo sem poder, queriam assistir às lives, reclamaram porque o ano não teve live, a gente vai comentar disso daqui a pouco, mas aí a turma participando. Então, esse processo democrático, nessa eleição, eu acredito também, como eu posso dizer, pelo tédio que as pessoas estão em casa, o povo quer participar desse processo. Então, isso está sendo muito interessante.
Veja só, Odaí, Adriano Gomes deixa um comentário, que é mais ou menos o que a gente pensa, o que você pensa. É ele que está fazendo o comentário. Todos nós, cidadãos limoeirenses, entre aspas, que votamos em João, aí tá certo. Tivemos sim um pouco de culpa e hoje estamos pagando nossos erros, mas nós colocamos e nós vamos tirar ele. Ele vota no Avante. Jair, eu quero dizer a Adriano Gomes, Adriano, eu peço até desculpa se transpareceu isso. Então deixa eu me fazer entender. Em nenhum momento eu culpo o eleitor. O eleitor ele não tem culpa. O eleitor ele escolhe aquilo que ele acredita ser o melhor para aquele momento e aquilo que foi apresentado a ele. O que eu questiono do atual vice-prefeito não é o fato dele ter votado, e sim é o fato dele entrar numa campanha, dele ser vice de uma chapa. É diferente. Eu jamais aqui quero culpar o eleitor. Deixa bem claro que continua como vice ainda, né? Qualquer eventualidade, se Deus quiser, não vai acontecer, né? Ele poderá assumir o governo. Né? Ele é vice-prefeito, né? E não vai renunciar, não tem sentido isso. Então, assim, deixa claro, Adriano, que peço até desculpas, né? Se de certa forma, tanto a ele como qualquer um dos nossos internautas já entendeu, não está culpando o eleitor, não, jamais, não é isso. Até porque o que eu estou dizendo é que 98%, mais ou menos, 97%, 90%, vamos baixar um pouquinho mais, do eleitorado de Marcelo é dissidente do próprio grupo de João, né? Exatamente. Mas o que eu quero deixar claro é isso. Não é que é culpa sua, eleitor de João, de Marcelo. Não é culpa sua. O que eu estou dizendo é que ele saiu de um grupo político e foi para outro. Então, ele é culpado nessa formulação. As lideranças políticas têm um peso. Eles têm que pagar o preço das suas escolhas. A população, ela paga sim também. Mas eu não quero transferir essa culpa direta para a população. Porque se a gente transferir dessa forma, a gente sempre vai culpar o povo. E sabe, e a verdade é uma só. Só quem sofre é o povo. Muito bem, Odaí. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu quero que as pessoas entendam que aqui a gente está comentando os fatos e as situações. A gente não está aqui fazendo oposição nem situação, porque não compete a gente. Né? Adriano, eu acho que Adriano assume a culpa porque ele foi cabo eleitoral e militante, né? Eu acho que por isso que ele assume a culpa, né? Não, tudo bem. Eu só quis, assim, esclarecer dessa forma, e eu estou dizendo pelo ponto de vista do vice, porque ele quer avançar Limoeiro. Então, subentende-se que Limoeiro está parado há 4 anos, há 3 anos e alguma coisa. Mas ele fez parte dessa gestão até 2 anos e pouco. Então, Limoeiro parou o quê? Faz 6 meses foi que Limoeiro parou? Há 1 ano que Limoeiro parou? A gente tem que debater Limoeiro na essência, Jair. Eu, infelizmente, não sou limoeirense. Moro em Limoeiro, me apaixonei pela essa cidade, trabalhei aqui por um tempo, né, e gosto de Limoeiro. Mas aí a gente tem que discutir a cidade como um todo. Não tem como uma pessoa que está ali no governo, de repente sai do governo, lança uma candidatura a prefeito e diz que está tudo errado no governo. Não, peraí. Tu estás ali, tem familiares teus que até hoje estão com este governo. Então, essa candidatura, a mim, ela ainda é estranha. A mim, ela ainda é estranha. Em nenhum momento, infelizmente, eu não tive a oportunidade de um tete-a-tete com o vice-prefeito, tentar ouvir as ideias e propostas deles, assistir algumas lives e tal, mas a minha ainda é um pouco estranha. Falta aquela... E eu disse meia culpa, mas não, falta assumir a culpa. Eu perguntei isso a um vereador dissidente da base, você lembra? Em uma live que nós fizemos, eu disse, você se arrepende? Você assume a culpa? Ele, de certa forma, assumiu a culpa de ter votado e disse que naquele momento acreditava ser o melhor. Então é isso que eu acredito que a gente tem que fazer. Vamos lá. Perdão, Jair. Não é isso que eu acredito que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, e sim que ele tenha que fazer. Mas como eu estou falando do ponto de vista, analisando ele, eu falei dessa. Tivemos 4 convenções, ou seja, 4 candidaturas confirmadas, faltando ser homologadas, né? Ser registradas, né? Uhum. Vamos lá. Rosejara Ramos e Clodomir Clóvis Coutinho. Clóvis Coutinho, na verdade, é um comerciante do município, tem o pai, se não me engano, tem uma história, inclusive tem ruas aqui com o nome do pai dele, Clóvis Coutinho, vice de Rosejara, ex-secretária de Educação do grupo de Ricardo Teobaldo por um bom tempo, né? Hoje, oposição ao grupo, né? E pré-candidata a prefeito pelo Solidariedade, Aldair.
Já aí, a equipe de Rosa Jara, né, traz a ideia que chegou a hora de uma mulher governar Limoeiro. Né? A princesa do Capibaribe necessita de uma mulher. Né? Então, eu acredito que para aqueles que acreditam nisso, tudo bem. Rosa Jara traz uma proposta inovadora, ela tenta trazer essa pegada de gestora educacional, de que comigo gestão pública funciona. Eu vi ela falar em um vídeo que a gestão pública tem que funcionar e tal, mas não se faz gestão pública sem fazer política. Porque você não está sendo candidato, você não é candidato a diretor do município, você é candidato a prefeito, a prefeita. Para ter uma boa gestão, tem que fazer parte do jogo político. E a política, ela é a arte da discussão. Ela é a arte de ouvir as pessoas. Eu não estou falando aqui o jogo político, Jair, dos acordos sujos. Não é isso. Eu estou falando que, primeiro, gente, bota lá uma coisa na cabeça de vocês. Se chover ouro do céu, vai ser pior para pobre. Diga quando é que eu vou. Como é, rapaz? Não, se chover ouro do céu, tá chovendo ouro, vai ser pior para quem é pobre. Tu sabia? Porque é sempre a gente que tem menos estrutura, a gente sofre, até quando a coisa é boa, a gente sofre. Se chover ouro, aí vai ter problema na telha, vai ter pouco espaço para captar, a gente não vai ter como armazenar, não vai ter onde derreter para vender. Então, sempre, olha, vai sempre ser pior para o pobre. O rico vai tomar o ouro do pobre, né? Olha, meu amigo, sempre vai ser. Mas por que existe a política? Para que nós possamos discutir, para que as ações possam chegar a quem mais precisa. Então, não, eu sou uma boa gestora, eu sei administrar, comigo o serviço público funciona, muito bom, no discurso. Para isso funcionar, tem que saber fazer política. Porque se você pega uma Câmara que trava, você não trabalha. Um prefeito ele não consegue fazer nada sozinho, já ele precisa da Câmara, ele precisa de uma equipe técnica administrativa que funcione, mas precisa também de política. Precisa ser articulado politicamente para buscar emendas em Brasília, emendas no governo do Estado, recursos de programas federais, recursos de programas estaduais. E isso não é feito só porque você é bom gestor. Isso é feito porque você é politicamente articulado. Então, eu acredito que é importante, sim, nós temos alguém que saiba gerenciar, mas que tenha o toque político, tenha o jeito, ou pelo menos tente, goste, vá atrás, busque. Muito bem. E o vice dela, eu sinceramente não tenho o que acrescentar. Acredito que foi uma boa escolha. É um comerciante da cidade, como você falou já. O pai dele tem uma história, ele, né, por ser do comércio da cidade. Comerciantes geralmente agregam bem as chapas, mas a gente tem que esperar para ver no que vai, né? Eu acredito que a chapa de solidariedade é uma chapa competitiva, como todas as que estão se colocando, mas a gente tem que esperar para ver, né, se essa candidatura vai se concretizar. É porque na própria convenção ela falou uma frase que eu até agora não entendi muito bem. Ela disse que era candidata porque tinha firmado esse acordo com os pré-candidatos. Então eu fiquei meio que sem dúvida se ela queria ser candidata mesmo, ou ela só era candidata porque ela tinha feito esse acordo. Eu não sei. Bom, aí, Odaí, falando, né, analisando o lançamento da candidatura de Rosejara Ramos e Clóvis Coutinho pelo Solidariedade. Odaí, agora é a segunda convenção, né, que foi a de João Luiz Ferreira Filho e o jovem advogado Luiz Roberto. Uhum. E aí o prefeito conseguiu, como eu disse a você, em mérito dele, uma articulação política para permanecer com o PT na sua base. Né? O prefeito fez política, foi atrás e conseguiu, a nível estadual, segurar o PT. Então, parabéns ao prefeito por essa articulação. A convenção do prefeito não teve muitas surpresas. A maior surpresa foi a não candidatura de uma vereadora. Geral, é engraçado, política é uma coisa, né? De batalha, né? A gente não entendeu. É uma coisa engraçada, né? Porque geralmente a convenção, o que deve se destacar na convenção é o quê? O lançamento das candidaturas. No caso, dado o prefeito João, que se destacou, né? Não, sem dúvida. Foi superior à escolha do vice. O vice superou, porque todo mundo ficou chocado. Né? A vereadora Batalha tem um trabalho, ela faz o seu trabalho de vereadora,
né? E em nenhum momento Batalha externou não ser candidata. Em nenhum momento. Né? E pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Eu conversei com um colega vereador dela, né, com alguns colegas vereadores dela, e eles disseram, ó, nos surpreendeu, porque todos nós ali brincamos, não, vou votar em você, não sei o que, aquela brincadeira, mas em nenhum momento a gente acreditou que ela realmente não seria candidata. Mas por uma escolha dela, ela tem os motivos e nós respeitamos, mas esse foi o grande fato político da candidatura, da convenção, né, do PSB em Limoeiro. A escolha do vice é um vice por sangue, né? Já estava ali na base do prefeito, era uma pessoa que tinha um cargo na Foi prefeitura. secretário de várias faixas do né? prefeito, né? Foi secretário do prefeito, não é aquela coisa que some. Eu acredito que existia nomes até melhores, mas foi a escolha do prefeito. Nós entendemos, o prefeito deixou claro também que meio que uma insatisfação com o atual vice, então ele não que, pelo que eu pude perceber, Jair, no meu entendimento, ele não queria outra liderança política. Ele queria alguém que pudesse chegar ali e só ficar ali, dali não saísse. Né? Ele acredito que essa foi a Seria ideia uma dele. preocupação de um novo Marcelo na vida dele? Eu acredito que sim, né? E ele alega que Marcelo é ingrato. Inúmeras vezes você já percebeu e ele fala isso, né? Que Marcelo é ingrato, que houve uma traição e tal. Eu sinceramente não sei quem traiu quem. Para mim pouco importa. O fato é o fato. O fato é que eles estão rompidos. E aí esse atual vice, né? Ele fez juras de amor ao prefeito logo na convenção. A gente sabe que todos são assim, todos falam isso, que eu acredito que Marcelo, quando foi para outra convenção, não falou mal, nem disse que ia romper. Eu nunca vi um vice avisar que vai romper. É difícil o vice ficar em governo onde o vice não tem muito espaço. Mas aí o vice deixou claro que vai ficar junto e tal. Acredito que foi uma boa escolha. Podia ter sido melhor. Tinha outros nomes cotados aí, tinha até um ex-secretário do prefeito, né? Que também estava Mais cotado, político, né? que é Você quer ligado ao dizer assim? comércio. Eu acredito que teria nomes melhores, mas ele é um bom nome, é um homem técnico, né? Mas acredito que teria nomes melhores. Não, e Inclusive, assim, o que. inclusive foi polemizado duas falas deles, né? Uma foi que Uhum. ele disse em uma de suas falas que seria discípulo de João. Aí a gente vem de um governo aí turbulento, né? E quando você diz, eu vou ser de seu discípulo, o que é que você espera se caso for eleito, né? É essa questão que ficou na cabeça do eleitor. Né? E a outra foi quando ele disse, isso inclusive, até eu falei para ele, ele ligou para mim e disse aí, doutor, tenha cuidado mais no que fala, porque às vezes o discurso aflorado, você esquece do que está dizendo. Ele disse, João, onde é que estava você? Que o povo pergunta, né? E isso gerou. Isso é interessante quando você diz que esses fatos polemizaram mais, foram mais visíveis, perceptíveis do que a própria candidatura dos candidatos. Do vice, é verdade. Né? Eu nem tinha tocado, Jair, nessa questão do discípulo, mas a ideia do prefeito exatamente foi essa, né? Colocar alguém que lhe encare como um mestre. Aí... Eu não sei dos outros municípios, mas o município que eu sei até agora que o vice continua em sintonia e é candidato de novo com o prefeito é o menino de Paudalho, né? Que é André cantor. Viana. André Viana. Eu não sei se tem outro por aqui na nossa região que não tenha Lagoa rompido. do Carro. Lagoa do Carro rompeu, mas voltou. Voltou. O que foi, mas voltou. Voltou. A volta dos que não foi. Né? E aí você tem, parece que em Bom Jardim é a mesma vice. Eu não estou ciente, mas parece que Bom Jardim é a mesma vice. Bom, aí eu acho que falar da pré-candidatura de João é exatamente a continuidade do governo dele, né? João tem que defender o seu legado. Ele foi prefeito 4 anos, ele tem a obrigação de defender o seu legado. E eu respeito. Obviamente. Né? Eu respeito. Agora, eu tenho inúmeras discordâncias da gestão dele. Acho que deixou a desejar muito. Mas ele tem que defender esse legado. Né? E vem aí com um vasto número de candidatos. 90, se não me engano. Não, mas o fato, Jair, que eu quero ressaltar, não é nem a quantidade de candidatos, e sim a quantidade de pessoas com cargo na prefeitura que deixaram para ser candidatos. A prefeitura foi até questionado. Foi até questionado no meio político, né? É que uma boa parte dos
seus secretários deixaram as pastas para ser candidatos, né? Ou seja, inclusive, dentro da Câmara, no debate, disseram que eles não fizeram política. Um próprio vereador da base acabou dizendo isso na fala dele, que foi o vereador da base, eu não vou citar nome aqui para evitar problema, que passaram 3 anos e pouco fazendo política, chegaram a dizer isso. Em um dos debates, um dos vereadores da base, no dia, disse lá que na Secretaria de Infraestrutura, quem estava naquela pasta ali, que hoje é candidato, estaria fazendo 4 anos fazendo política, né? Acabou, ele disse que acabou, cadê? Ele está gravado nos autos e nos vídeos, né? Não, gente, e aí, assim, o que não surpreendeu a ninguém, que a gente já sabia, né, desde que eles se licenciaram dos cargos, mas o vasto número de pessoas que tinham vínculo com a prefeitura e agora são candidatos. Então, o prefeito tem que defender o seu legado, isso é natural, é do jogo político, e traz também esses vários aí candidatos a vereadores, entre eles um sobrinho, né? Um sobrinho dele, né? Que é o Neto Siqueira, que foi presidente da autarquia, né? Que falam-se nas bocas miúdas por aí que a batalha iria apoiar ele. Eu não sei porque eu não vi da boca dela ainda. Ela disse eu que também não, né? Eu também não. Para mim chega a ser fofoca até então. Eu não sei. Lá na frente que a gente vai saber. Por enquanto é só bastidor, né? Eu também ouvi, né, que ela apoiaria, mas aí é bastidor. A gente não conseguiu comentar confirmar. O que não tem certeza, né? Eu não consegui confirmar isso ainda, mas nada de novo. Acredito que o mais surpreendente foi a não candidatura de batalha. A postura do vice confirma o que eu disse anteriormente. O prefeito escolheu alguém que não o incomode. Apenas isso. Terceira convenção, o melhor Polimoeiro, acho que é isso, se não me engano, que é a convenção que foi a convenção que homologou Orlando Jorge e Zé de Nena como seu vice, no último domingo, dia 13. Foi, Jair. No último domingo, né, houve a convenção do Podemos, né, a convenção Melhor para Limoeiro. Repita. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha que está cortando. Ó daí. Jair Ferreira. Repita tudo de novo. Começa tudo de novo. Então pronto. Vamos lá. Convenção, né, que ocorreu no Colombo, a convenção do Podemos, né, a convenção Melhor para Limoeiro. Jair, de todas as convenções, foi como você disse, que não houve nenhuma surpresa. O que já estava previamente combinado, ocorreu. O Orlando, o deputado Ricardo, esteve presente, houve os discursos políticos. O que tornou a convenção um pouco diferente foi porque não houve transmissão, né? O jurídico da coligação acreditou por prudência, não, né? Poder... Eles, né? Por prudência, porque tem a questão de... Eles geralmente se separam, né? O ato ali da partidário e depois faz um ato público. Eles não quiseram fazer isso, e é um direito do partido e tal. Então, por isso se criou meio que aquela coisa, a curiosidade das pessoas, mas a convenção ocorreu tranquilamente. O vice, no meu entendimento, foi uma grande escolha. Eu acredito que não só no meu entendimento, né? Até com pessoas que eu tenho conversado, interlocutores políticos, vereadores da base do prefeito e também vereadores do Solidariedade, que as pessoas comentam e comentaram muito bem a posição do vice, né? A escolha do vice de Orlando Jorge, né? Zé de Nena, né? Já foi vereador, esteve ali com o prefeito na última eleição, oriundo daquela saída do grupo de Ricardo, e hoje retorna para o grupo, traz uma estrutura. Inclusive, me permita, há quem diga que a eleição de João lá atrás deu-se com reforço de, inclusive, Marcelo, que foi indicação do pai de Zé de Nena, né? E Zé de Nena, do grupo Zé de Nena, do grupo que fazia a família, né? Barbosa, né? Esse reforço teria levado João à prefeitura. Esse é um dos comentários políticos que se falam. Claro, a gente não vai aqui endeusar, não é isso. Mas todo o apoio para a eleição foi válido, tanto que ele ganhou a eleição. Ele hoje é o prefeito de Limoeiro e foi com os apoios que ele conseguiu articular. Então,
usando essa regra e esse entendimento que eu digo que, no meu entendimento, Zé de Nena foi a melhor escolha para Orlando. Né? Pelos nomes que eram citados, ele foi sim a melhor escolha, Agregava um mais, empresário, agregou mais. exatamente, um empresário de família tradicional, tem uma história já em Limoeiro. Eu acredito que foi o melhor nome, sim. E a gente percebe que o nome que não causou nenhum racha dentro do grupo, muito pelo contrário, todo o grupo assimilou, né? É um negócio que, vamos digamos, foi um casamento como eu disse, no meu entendimento, de todos os vices escolhidos, ele foi o melhor vice escolhido. Ele foi o que mais somou. E como você falou, a unidade do grupo é importante. Todos aceitaram o nome dele. Não viram, como eu posso dizer, favorecimento para A ou B, ele sendo vice. Que isso às vezes acontece, né? Colocou fulano para vice para favorecer tal, e não teve essa ideia. Né? Ele vem com PTB, ele vem com PTB, e eu acredito que foi uma boa escolha. Leia aí esse comentário, faça favor. Boa noite, dupla. Jair e Odaí, parabéns. Os munícipes de Limoeiro precisam desses esclarecimentos. Acredito que abra mais a mente do eleitor. Que esse bate-papo não fique só hoje. Precisamos de vocês. Ana Teremos Patrícia sempre, né, da Fonseca Soares. Muito obrigado. É extremamente importante saber que vocês nos acompanham, né? Nos assistem. Verdade. Muito bom. Como você disse, não teve muita novidade, foi uma coisa muito organizada, não teve, não teve fatos isolados, fatos estranhos, digamos assim. Não houve nenhum fato que se destacasse a mais que a convenção. O que houve foi a convenção. Pronto. A convenção homologou tal, aquela unidade, né? O grupo da oposição, o grupo do Podemos está unido para disputar a eleição. Essa é a realidade. Dos palanques da oposição, é o palanque mais organizado para disputar a eleição. Isso aí é um fato, isso não é minha opinião. É um fato. E para a gente, estamos já chegando ao final, vamos para mais uma turbulenta, né? Convenção que foi a do Avante Limoeiro com o Avante, PDT e PROS, que foi, mas não foi, voltou, acabou, mas não fui, voltou, acabou vindo. Mais ou menos isso? Foi. E aí a gente ficou sem entender. A candidatura de Marcelo, que é o atual vice, né? Foi, inclusive, você falou aí uma questão da traição, que o João disse que ele traiu, ninguém sabe quem traiu quem. Numa última entrevista, o João disse que a família dele está com ele. O João não disse diretamente, mas deixou houve naquela live realizada pela Folha de Limoeiro, Blog e Notícias. Isso. O prefeito fez questão de pegar uma folhinha de papel como essa que eu anoto os tópicos da reunião aqui, da nossa live, e citou, olhando para o papel, fulano Mota, fulana Mota, sei quem Mota. Ele citou, eu contei 10 pessoas, pode ter passado, eu contei 10. Ele fez questão de citar a família do vice, para deixar claro que ele tem o apoio da família do vice. Só que, ao mesmo tempo, na convenção do Podemos, tinha um Mota lá, que o deputado Ricardo Teobaldo citou o Mota, eu não lembro. Complicado, né? Eu não sei nem quem é o nome do homem, que eu até já o tive. Paulo é o dono, Paulo Mota. É um empresário aqui, propriedade do posto. Paulo Mota. Acho que é tio dele, tio do Marcelo, tio de Marcelo. Então, assim, a família é gigantesca, Marcelo não conseguiu nem a família em torno do nome dele. É difícil. Né? O vice dele é João da Varanda, né? Um comerciante muito conhecido na cidade entre o seu meio, mas politicamente aparece agora, né? Ô Jair, como eu disse com relação ao vice de Rosa Jara, comerciantes sempre agregam. Porque comerciante geralmente é muito conhecido na cidade, as pessoas têm aquele jeito. O comerciante, claro, o cara é comerciante, o cara sabe vender. E o político tenta se vender. Essa transformação leva tempo, não é porque o cara é um bom comerciante que ele vai ser um bom político. Não. Mas um comerciante na vice ajuda. Ele é um bom nome. Agora não é testado, né? E o fato que foi a questão do PROS, a gente não entendeu até agora, na verdade, o que aconteceu, além da insatisfação do PROS de não ter indicado a vice, né? A gente percebe que a força maior nessa candidatura está na mão de Henrique Queiroz
do próprio Avante, né? Porque tem, inclusive, uma chapa puro sangue também, né? Você vê que Henrique Queiroz é o grande articulador político ali, né? Agora, Henrique Queiroz está ali e, ao mesmo tempo, não está ali. Porque ele está no Avante, mas apoia candidatos a vereadores do partido do prefeito. Olha, tem coisa na política que a gente não consegue entender. Porque na política, o cara precisa ter lado. Não quer dizer que ele não possa mudar de opinião. Emmanuel Kant diz que o inteligente muda de opinião, o idiota nunca. Porque ele tem uma ideia fixa, ele não vai mudar. Ele vai ficar com aquilo, estando errado, estando certo. Você pode mudar de opinião, você pode mudar de grupo político. Agora você não pode ficar nos dois grupos ao mesmo tempo. Então, o deputado Henrique Queiroz, ele tem uma postura é o chamado ganha-ganha. É o ganha-ganha. Não quer perder nunca. Aí é meio difícil, né? Bom, chegamos ao final, daí a gente ia... Olha, o proposto era falar o quê, daí? Era 1 hora, né? Das 4 convenções, minutos, falamos. Né? Era. Aí, eu quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Eduardo, Adailton, Arthur Cavalcante, deixa eu me ver, Ana Patrícia, Gilson Reis, Eunice Barbosa, Adriano, enfim, a todos que tiveram ligado com a gente, dizer a vocês que a gente vai voltar assim em outro momento com outro assunto. Esse bate-papo foi um pouco mais extenso porque nós propusemos comentar exatamente as convenções, né? As convenções. Lá em agosto nós tivemos um momento onde nós convidávamos alguns pré-candidatos para participar e falar das suas propostas. Quando a justiça disser até aqui, eu e Aldair achamos por bem não fazer mais, para que não trouxesse problema nem para o candidato, nem para a gente, né? Especialmente para o candidato. Porque quando você está ao vivo, acaba, né, falando... Por exemplo, domingo eu estava gravando com um presidente de um partido, fiz uma gravação com ele acabou pedindo voto. Eu tive que deixar a gravação em stand-by, né, para não prejudicar ele, né, o partido. Né? Então, foi por isso mesmo. Houveram pessoas que a gente convidou e não deram a mínima, outros não quiseram participar, e a gente respeitou todos eles. Vamos voltar nas próximas lives que a gente vai organizar aqui. E daí outra coisa, gente. Eu estou preparando uma live aí com o doutor Jairo Medeiros, é um advogado da Blog, é um advogado da Associação de Blogs. Ele é especialista em direitos eleitorais, não autorais, direito eleitoral. Nós vamos trazer uma live falando sobre isso. Vamos fazer outra live aí com Assis, um técnico em informática, para falar sobre a mídia dentro dessa nova roupagem, essa nova forma. Aldair, de repente, pode participar também, que brevemente vem aí uma empresa aí, né, Aldair? Estamos preparando aí, né, essa empresa de mídia, né? O Aldair também é comunicador. Em breve aí uma novidade, para ali muito. É verdade. Então, gente, muito obrigado a todos. E para a gente não ficar só... Eu gosto de deixar... Veja só essa vinheta aqui. Essa vinheta aqui foi feita especial, não é para qualquer um. É hora de Odair Santana, direto ao assunto. Rapaz, dá uma saudade da rádio, né? E foi assim, né? Direto ao assunto. Deixar bem claro aqui aos 4 candidatos que nós não tivemos nada contra nenhum, apenas comentamos fatos que aconteceu. Os fatos. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, vem gostar da próxima vez. Quem gostou, volta para assistir com a gente na próxima. Um abraço daí, fica com Deus. E vocês que estão em casa, muito boa noite.